Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como montar uma carteira de renda. Aquela carteira que é segura, estável, de baixa manutenção e que gera aquele pinga-pinga intenso ali todo mês, né? Aquela renda pingando na sua conta todos os meses. Nesse vídeo a gente não vai falar só daquelas coisas tradicionais do tipo, compre ações de elétricas ou então compre fundos imobiliários, né? A gente vai falar sobre assuntos um pouco mais complexos e bem diferentes do que você está acostumado ao ver vídeos sobre investimentos de renda. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alocação, vamos falar sim sobre os ativos que são geradores de renda, vamos falar sobre opções, então tem bastante assunto aqui que você vai gostar muito. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui, no mínimo, com um repertório de coisas na cabeça que talvez você não tenha ouvido falar. Aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição vão ter os links lá com os meus contatos e também o link para o meu curso de opções, se você tiver interesse em aprender esse instrumento. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Bom, e antes de tudo, né, o que você quer de uma carteira de renda? Você quer segurança. Geralmente quem está montando uma carteira pensando em renda está ali do meio para o final do período de acumulação, né? Não que a carteira sirva só para esse público, né? Porque quem está começando agora pode reinvestir a renda até chegar na hora de usar, mas geralmente quem está tendo essas ideias está mais ou menos nessa fase, tá? E você não quer arriscar o dinheiro da sua vida, né? Muitas vezes que você juntou ali ao longo de 10, 15, 20 anos ali aportando com coisas que não são seguras. Então segurança geralmente é a primeira preocupação. Tá? A segunda coisa que você quer da sua carteira de renda é estabilidade, né? Porque você não quer que ela tenha drawdowns muito fortes, ou seja, que ela caia muito ali do topo, né? Você quer que ela seja mais ou menos estável. Por quê? Porque pode acontecer de você precisar vender os seus ativos por algum motivo, né? E geralmente esses motivos acontecem exatamente no meio de crises, né? Quando o cenário está muito ruim, tanto para o mercado quanto para a vida pessoal das pessoas, né? E você não quer ter que vender ativos exatamente no fundo do mercado, né? Então, quando você precisar eventualmente tirar alguma coisa dessa carteira, você quer que ela esteja mais ou menos estável, né? Que ela não varie tanto para baixo quando as coisas forem muito mal. Além disso, uma terceira coisa que você vai querer é que essa carteira seja de baixa manutenção, porque você não quer virar trader, né? Você não vai ficar colado ali na tela operando o mercado. Você vai investir e ficar tranquilo, aproveitar a vida, enfim, aproveitar a renda que aquela carteira gera sem ter que ficar grudado na tela ali. Não é esse o objetivo. E, finalmente, logicamente, você quer bastante renda e o máximo de previsibilidade que você conseguir. Então, dito isso, a primeira coisa a considerar é quais são os ingredientes que você vai misturar nesse bolo aí que é a sua carteira de investimentos. E eu digo ingredientes porque não é ideal que você tenha só uma classe de ativo, por exemplo, né? Afinal, a gente está tentando mitigar, diversificar riscos e não concentrar. Se você tem só uma classe de ativo ou só um ativo na sua carteira, você está concentrando o risco, né? E a gente acabou de falar que a gente quer uma carteira segura, estável. Então não é ideal concentrar risco, mas sim diversificar o risco. E quais são os ingredientes que a gente vai utilizar numa carteira de renda, tá? Tem diversos. Eu vou falar aqui sobre alguns deles, né? Vou citar eles aqui, depois a gente vai falar especificamente sobre cada um, tá? Então, primeiro seriam ativos de renda fixa, né? Essa parte de segurança, estabilidade e no Brasil até de rentabilidade vem muito dessa parte aqui da carteira, renda fixa. Depois a gente tem fundos imobiliários e similares, né? FIAGROS, FIINFRAs, etc. Esses produtos um pouco mais estruturados, tá? Em terceiro lugar, a gente vai ter as ações brasileiras, que são os negócios que você vai comprar participação neles, né? Eles são pagadores de dividendos, juros sobre capital próprio, e eles vão crescendo também ao longo do tempo e valorizando, né? Então você quer ter um pouquinho disso na sua carteira também. O quarto ingrediente aqui já começa a ficar um pouco diferente, são as operações de renda com opções, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo também, porque elas dão uma bela incrementada ali na renda da carteira. E em quinto lugar, a gente teria os investimentos no exterior, né? Que é aquela parte da nossa carteira ali que vai diversificar moedas, né? Que você
vai eliminar um pouco do seu risco Brasil, digamos assim, né? Você vai estar diversificado em outra jurisdição, em outra moeda, vai ter uma carteira um pouco mais global e também investir em bons negócios ao redor do mundo, né? Afinal, o Brasil é só um pedacinho minúsculo ali dos ativos do mundo. Bom, eu vou falar de cada um desses ativos agora, dessas classes de ativo. Eventualmente pode ser que eu cite algum ativo ou outro aqui. Se isso acontecer, eu quero deixar muito claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Eu estou fazendo ele aqui por fins educacionais, beleza? E se você se interessou por algum ativo que eventualmente eu falei aqui, você vai lá e você pesquisa, né, faz a sua própria pesquisa sobre eles e aí decide, né, se você vai comprar, botar na sua carteira ou não. E o primeiro ingrediente que a gente citou aqui foram os ativos de renda fixa, né? Essa parte da sua carteira vai ser responsável ali pela segurança, pela estabilidade da carteira, beleza? No caso do Brasil, que é um país de juros muito altos, a renda fixa em vários períodos acaba batendo a bolsa também. Então ela é uma parte da sua carteira que vai acabar gerando uma rentabilidade muito boa também, porque o nosso juro é muito alto e a renda fixa muitas vezes acaba batendo a bolsa em janelas de tempo grandes. Eu, particularmente, gosto de ter uma parcela grande em renda fixa, né? A parcela da minha carteira é maior em renda fixa, tá? Os meus clientes aqui, geralmente, também a gente coloca uma parcela grande de renda fixa para eles. E a renda fixa ela é um universo à parte, tá? Tem diversas formas de você se expor à renda fixa. Você pode, por exemplo, estar buscando uma marcação a mercado, ou seja, ganhar com a flutuação das taxas de juros, né? Isso tem um perfil um pouquinho mais especulativo do que o normal, mas você pode ganhar com isso. Você pode estar buscando renda, então tem ativos de renda fixa que geram pinga-pinga ali, né? Os mais tradicionais geram semestralmente um pagamento ali de cupons, mas existem vários outros ativos que podem gerar pagamentos mensais, trimestrais, enfim, de outras formas, tá? E você pode também estar buscando só o carrego e a estabilidade, né? Então você quer só que aquele ativo vá se apreciando, ele não vai te gerar renda, não vai te pagar cupons, mas ele vai se apreciando devagarinho e ele é bem estável, bem seguro, não fica oscilando, né? Não tem muita volatilidade neles, tá? Eu particularmente gosto bastante dessa última opção. Esses ativos que têm um bom carrego, né? Ou seja, eles vão valorizando ao longo do tempo e tem uma baixa volatilidade. E eu não me importo tanto se ele gera pagamentos ou não nesse caso, porque eu posso utilizar esses ativos como garantias para operações de opções, que são uma forma de gerar renda com eles também. Tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas esses ativos ali de renda fixa, de prazo mais curto, que geram carrego, eu costumo utilizar como garantia para vendas de opções e acabo gerando renda com eles dessa forma. E aqui nessa classe, né, eu gosto muito de pensar nos IPCA+, de vencimento curto, né? Então você pode utilizar os próprios títulos ali, né? Com vencimentos curtinhos, abaixo de 5 anos, por exemplo, tá? Ou você pode utilizar também os ETFs de renda fixa que existem hoje, tá? Tem um ETF especificamente que eu gosto muito, acho muito bom para esse tipo de ativo, que é o B5P211, tá? É um ativo que eu uso lá na minha carteira pública, Pinga Pinga, eu compro dele, uso ele para fazer as garantias das vendas de opções, tá? E ele funciona muito bem, tem uma volatilidade muito baixa e está atrelado a títulos públicos ali do tipo IPCA+, de vencimento curto. Uma grande vantagem de usar esse tipo de instrumento é que você não vai precisar ter que trocar o seu título sempre, né? Quando vencer um, você vai ter que ir lá comprar outro, etc. Paga imposto, paga taxa, paga... Enfim, no ETF não, o próprio ETF já vai rolando essa carteira de títulos, você paga o imposto só lá no final, quando vender o ETF, e é o imposto de 15%, independente se você vendeu antes de 2 anos, por exemplo. Então ele é ótimo para ser usado, né, como garantia de opções. Como eu citei, esse ETF é o ETF que eu uso na minha carteira pública de renda. Eu não sei se você está chegando aqui agora, mas se você não sabe, eu tenho uma carteira pública de renda aqui do canal. Eu vou deixar a playlist dela aqui em cima, nesse izinho que aparece aqui. Então, se você quiser conferir como é que é a minha carteira pública, que por sinal está indo muito bem esse ano, apesar dos pesares, né? Então, você clica nesse izinho aqui e vai lá conferir como é que está a minha carteira pública. Tem uma playlist com todos os vídeos desde o dia 1
dessa carteira. Bom, o segundo ingrediente que a gente falou aqui foram os fundos imobiliários ou os similares, né, FIINFRAs, FIAGROS, etc. A maior vantagem desse tipo de produto é que ele gera aquele pinga-pinga mensal e razoavelmente previsível, tá? Hoje em dia, na data que eu estou gravando esse vídeo, esses rendimentos ainda são livres de impostos, então tem essa vantagem ainda. Eu não sei quanto tempo vai durar essa vantagem, mas isso hoje ainda existe, né? Então é uma vantagem muito grande, é uma renda livre de imposto que você consegue adicionar na sua carteira. E esse fato dele ter a renda mensal é muito bom, por quê? Porque ele te paga todo mês e te dá a oportunidade de fazer o rebalanceamento, né? De você escolher qual ativo você vai comprar com aquele rendimento que aquele FII te deu. A gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para o fim do vídeo também, essa estratégia do rebalanceamento. Bom, e os FIIs provavelmente você já conhece, né? São ativos muito comuns, muito usados pelos brasileiros, principalmente os FIIs tijolo, né? Os FIIs que têm imóveis por trás deles ali, não são fundos de papéis, né? O FII de tijolo, ele tem os imóveis lá e ele aluga esses imóveis. Então a renda que vem do fundo imobiliário é exatamente os aluguéis desses imóveis, né? Majoritariamente é isso. Tem algumas vantagens, né? A primeira é que o FII ele tem liquidez muito mais abundante do que um imóvel. Então você consegue se expor ao mercado imobiliário de certa forma, mas com uma liquidez muito melhor, né? E como existe essa liquidez, esse mercado tem uma certa volatilidade, né? Que você não consegue perceber no mercado físico de imóveis, porque ele é muito menos líquido, né? Mas nos FIIs você consegue perceber essa volatilidade, tá? E apesar da gente ter dito ali, né, que a gente quer uma carteira que seja estável, que tenha baixa volatilidade, a gente quer que a carteira como um todo seja assim, mas que as partes da carteira tenham certa volatilidade sim, tá? Porque isso vai ajudar também, de novo, na nossa estratégia de rebalanceamento, né? A gente quer que as partes da carteira se mexam bastante, mas a soma total delas seja razoavelmente estável. Por quê? Porque cada novo aporte que a gente fizer, a gente vai ter a oportunidade de comprar alguma coisa muito barata, porque alguma coisa acabou caindo muito, ficou para trás, e a gente vai lá e aporta exatamente naquilo. Então o FII é ótimo para isso, ele gera renda mensal, você aporta sempre no que ficou para trás lá na sua estratégia de rebalanceamento, e ele tem uma certa volatilidade ali, muito parecida ali com títulos pré-fixados ali, né, de prazos médios, por exemplo, tá? Então ele vai ficar entre uma renda fixa mais conservadora e uma bolsa de valores, no quesito volatilidade. Então, fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, são mais um ingrediente que a gente tem que ter na nossa carteirinha de renda aqui. O que eu posso pensar de desvantagem dele aqui é que você não consegue utilizá-los como garantias para operações com opções. Bom, como um terceiro ingrediente desse nosso bolo aqui, que é a carteira de investimentos de renda que você está tentando montar, a gente vai ter as ações brasileiras. E aí a ação brasileira não tem muito segredo, tá? Você vai acabar comprando aqueles setores mais consolidados, ações mais maduras, geradoras de lucro ao longo do tempo, geradoras de caixa, pagadoras de bons proventos. No Brasil tem uma correlação muito forte entre a empresa pagar bons proventos, ser uma geradora de caixa e ser uma empresa de qualidade, tá? Isso acontece porque aqui a gente ainda não tributa os dividendos, né? Eventualmente eu acho que vai acabar acontecendo também, infelizmente, mas a gente não tributa os dividendos. Então as empresas que geram lucros e caixas, elas gostam de distribuir isso como proventos, tá? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que isso é tributado, então as empresas usam outra forma de remunerar o acionista, que é através de geralmente das recompras de ações, né? Aqui no Brasil não, tem essa correlação muito forte ainda, porque as boas empresas distribuem bastante. Então, que tipo de empresas que a gente está olhando aqui nesse caso, né? Aqueles setores tradicionais que você está acostumado a ouvir, elétricas, seguradoras, bancos, telecom, esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de setor. E empresas maduras que resistiram ao teste do tempo, que já estão aí há anos e anos e anos dando lucro, gerando caixa, dominando o mercado, pagando bons dividendos. É isso. O que é legal aqui das ações? Além delas gerarem a renda através dos proventos, né, que a gente vai poder utilizar ali para poder reaportar, rebalancear, etc., as ações também podem gerar renda através das operações com opções, né? Uma bem tradicional seria a venda coberta de calls para as ações, né? Então a gente consegue gerar uma renda extra, um dividendo sintético ali,
utilizando opções em cima desse capital em ações, além dos proventos que ela vai pagar e tudo mais, a gente consegue tirar essa renda através das opções. Chegamos no quarto ingrediente aqui da nossa carteira, que seria as operações de renda com opções. Finalmente vamos falar disso, né? Talvez você não tenha ouvido falar sobre esse tipo de operação, mas ela é muito utilizada. Inclusive nos Estados Unidos existem ETFs que fazem isso, né? Que pegam lá, compram um índice e ficam vendendo opções em cima daquela posição ali. Tá? Aqui no Brasil isso é menos difundido, mas tem se tornado mais e mais popular, e eu acho que é um instrumento que você deveria usar na sua carteira sim, e especialmente se você quiser fazer um dividendo sintético, uma renda extra ali em cima da sua carteira de investimentos. Então essa é uma forma maravilhosa de gerar renda, tá? Como que funciona? A parte de renda fixa ali da nossa carteira, a gente pode usar como garantia para fazer vendas de puts, né? E aí o que acontece é que se as ações caírem, a gente vai lá e assume novas ações para a nossa carteira, tá? Então essa operação é usada quando você topa assumir mais ações para sua carteira e quer remunerar aquela parcela da sua carteira que está em renda fixa. A gente faz uma venda de put, recebe um prêmio muito bom para fazer isso e age ali como se fosse uma seguradora, né? Se o ativo cair, se der sinistro no ativo, a gente vai lá e assume um pouco dele para a nossa carteira. Já na parte das ações, a operação mais simples que a gente pode fazer é a venda coberta de calls. Então a gente usa a própria ação como garantia daquela operação, fica com a ação na carteira e vende uma call contra ela, tá? A gente recebe um prêmio geralmente bem gordo para poder fazer isso. E aí se a ação eventualmente subir, a gente vai lá e entrega aquela ação, né? Vende aquela ação pelo preço que a gente pré-determinou. Esse universo das opções é bem grande, tá? Inclusive aqui no canal eu falo muito sobre isso. Se você quiser me seguir aqui e ver os outros vídeos que eu tenho aqui sobre opções, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou deixar no izinho aqui uma referência, né? Um vídeo interessante que vai falar ali sobre as 4 operações básicas que você pode fazer com opções, que são inclusive geradoras de renda ali, né? Então clica nesse izinho se você quiser conhecer um pouco melhor sobre esse instrumento. Eu recomendo muito que você conheça e aplique isso na sua carteira. Então, só para dar um cheiro aqui, né? Isso aqui não é uma promessa de rentabilidade nem nada, mas imagina que você usa ali 10% da sua carteira só como garantia de operações com opções, né? 5% ali de garantia em renda fixa para vender put, 5% ali em garantia de ações para fazer venda coberta de opções, tá? O que acontece? Digamos que você receba ali 2% de prêmios, né, sobre essas operações, que é um prêmio bastante comum de receber, tá? Às vezes você consegue até mais, dependendo do tipo de ação que você está fazendo, essa venda coberta ou essa venda de put, tá? Bom, 2% vezes 10% da carteira vai dar 0,2% do seu capital inteiro de dividendo sintético no mês, tá? Bota isso num ano, dá 2,5% de prêmios de opções recebidos em cima da carteira em um ano. É muita coisa, sendo bastante conservador, utilizando 5% para cada lado de garantia. Na minha carteira Pinga-Pinga eu uso muito essa técnica, você pode ver as aplicações práticas lá, vou deixar aqui novamente o convite para você conhecer, né? Clica aqui no meu perfil, vai lá em playlists, vai ter a playlist da carteira Pinga-Pinga, ou nesse izinho aqui em cima também eu já coloquei um vídeo aqui falando sobre ela. Bom, e depois das rendas com opções, a gente vai para o quinto ingrediente, que é o investimento no exterior. Essa parte da alocação da carteira existe porque a gente mora num país exótico do ponto de vista de investimento, tá? Então, a nossa bolsa é meio exótica quando a gente compara com o resto do mundo. A nossa moeda é meio exótica quando a gente compara com as moedas de países desenvolvidos, tá? Então, para proteger a gente desse risco que pode acontecer, de uma grande desvalorização da moeda, ou então de uma grande crise no país, né, que ele é um pouco mais frágil com relação a isso, porque é um emergente, é um país menor, a gente acaba fazendo alocações que estão livres do risco Brasil, né? Que são alocações dolarizadas. E aí a gente usa empresas, né, do restante do mundo e renda fixa também do restante do mundo. Dessa forma a gente dolariza um pedaço do capital, então a gente está livre ali do risco da moeda, né? E também a gente muda de jurisdição também, né? Para estar um pouco livre ali da jurisdição. Vai que vem alguém, por exemplo, sei lá, congela suas contas, né? O que tiver fora lá no exterior tende a não ser afetado, né? Porque é muito mais difícil você fazer esse congelamento de um recurso que não está nem na jurisdição do país.
Então essa diversificação de jurisdição, de moeda, é muito importante e a gente usa aí boas empresas no mundo todo para fazer a parte de renda variável no exterior e boas rendas fixas no mundo inteiro para fazer a parte de renda fixa no exterior. Eu gravei um vídeo sobre investir no exterior na semana passada, talvez, tá? Vou deixar aqui no izinho falando sobre isso. Você vai ver que de 2009 para cá, por exemplo, a Bolsa Americana deu uma surra na performance da Bolsa Brasileira, tá? Mas é uma surra, assim, fenomenal mesmo. A Bolsa Americana subiu muito, subiu loucamente, e a Bolsa Brasileira em dólares, desde 2009, teve uma queda vertiginosa. Poxa, 2009 é 15 anos atrás, então tem 15 anos que quem investiu em Bolsa Brasileira em dólares está perdendo dinheiro, perdendo um bom pedaço do dinheiro, tá? Então, a alocação no exterior faz muito sentido, ok? O quanto você vai alocar no exterior, aí vai depender muito do seu planejamento financeiro, tá? Mas na minha opinião, na grande maioria dos casos, a gente tem que ter uma alocação considerável no exterior. Um bom pedaço do seu patrimônio tem que estar fora do Brasil. Além disso, né, tem outras vantagens de você investir fora, que lá fora tem ETFs com praticamente qualquer tese de investimento que você quiser investir, tem uma infinidade de instrumentos, né, na Bolsa de Nova York, por exemplo, que você pode utilizar para investir em praticamente qualquer tese que você quiser. Isso é bem diferente aqui do Brasil, né, que tem instrumentos muito mais limitados, é um mercado bem menor. Bom, além desses 5 ingredientes aí que vão fazer o bolo da nossa carteira, né, eu também gosto de outras classes de ativo, de outros ativos. Por exemplo, o Bitcoin, né, é um ativo que eu gosto bastante, eu tenho pessoalmente na minha carteira ali, mas é um ativo complexo de entender, difícil de explicar, bastante volátil, então eu não vou falar sobre ele aqui, né, porque eu não quero fazer isso de uma forma, assim, não excelente, né, uma forma que não é muito boa, então eu vou deixar para você fazer sua própria pesquisa aí e definir quanto de alocação você quer ou não quer ter nesse tipo de ativo. Bom, então esses são os ingredientes que vão fazer o bolo ali da sua carteira, né? Mas uma vez que você tem esses ingredientes e quanto de cada ingrediente você vai usar na sua carteira, que é um planejamento financeiro, isso não é um planejamento de carteira, uma vez que você tem tudo isso, você vai utilizar a famosa técnica do rebalanceamento. É uma técnica que parece muito boba, mas que gera resultados sensacionais, tanto de performance boa quanto de diminuição de volatilidade, tá? E essa técnica do rebalanceamento é basicamente você definir o percentual de cada classe de ativo. Toda vez que você for fazer um novo aporte, você vai sempre aportar no que ficou para trás, sempre aportar no que está abaixo do percentual que deveria estar. Parece bobo, né? Mas se você fizer isso, você vai sempre comprar o que caiu mais relativamente. Então você vai estar sempre comprando os fundos, né, das coisas, das classes de ativos. E você vai estar sempre evitando de comprar o topo, porque o topo acontece depois que aquele ativo subiu muito. E quando o ativo subiu muito, ele não vai estar abaixo do percentual que ele precisa estar. Então você vai acabar não comprando os topos e comprando os fundos sempre, né? Então é uma técnica sensacional para você poder fazer aportes inteligentes. Mas para fazer isso, você precisa ter o seu planejamento financeiro e a sua alocação estrutural, que é definir o percentual de cada um desses ativos que você tem. Eu já gravei outros vídeos em que eu falo sobre isso também. Mais uma vez, eu vou deixar uma referência aqui em cima, nesse izinho, em que eu falo um pouco melhor sobre esse assunto também, tá? Bom, e se você ainda não fez um planejamento financeiro para você, ainda não tem uma alocação estrutural, né, baseada aí nos seus objetivos, na sua vida, no seu perfil de risco, então eu vou te convidar a falar comigo aqui no WhatsApp. O meu contato está aqui no primeiro link ou na descrição desse vídeo e a gente pode conversar sobre como eu e o meu sócio aqui, a gente pode te ajudar com isso, né, com o seu planejamento financeiro ou eventualmente até com uma consultoria de valores mobiliários, né, que é um serviço até mais interessante em muitos casos. Então não deixa de falar comigo, o link está aqui embaixo se você quiser algum desses tipos de serviço. Tenho certeza que vai te gerar muito valor. Muita gente que já até juntou bastante dinheiro nunca fez um serviço assim e tem muito valor você fazer isso, né? Te direciona e faz com que você tenha uma performance bem mais consistente, tá? Além disso, aqui embaixo você vai achar o link também para o meu curso de opções, né? Então, se você já me acompanha aqui no canal, já entende o que é uma opção, quer aprender a fazer isso de forma objetiva, clara, né, serena,
quer finalmente gerar renda na sua carteira com opções, clica no link aqui da descrição também e entra para minha turma do Aprenda Operações Estruturadas, cara. Vale muito a pena. Olha só que interessante esse comentário aqui que deixaram em um dos meus vídeos, né, em que eu falo sobre esse assunto, tá? Ele falou aqui, ó, vendo puts há uns 6 anos, tá? Ou seja, o cara já está fazendo há um bom tempo, tá? Sendo bem realista, dá para fazer entre 0,4% e 0,6% ao mês livre de imposto de renda. Isso vai te dar uns 5% ao ano sobre o notional. Só que você não faz isso com o patrimônio todo. Essas operações adicionam 1,5% a 2% ao ano na rentabilidade do meu patrimônio total. Então isso aqui é uma pessoa que já está aplicando essas técnicas há 6 anos e já tem esse resultado aqui para mostrar, né? Eu não consigo te garantir rentabilidade, nem te garantir que vai dar certo, né? Porque é renda variável, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito de utilizar esse instrumento, tá? Vai gerar essa renda mensal, você pode realocar e se você fizer certinho, conservador, sereno e o mercado ajudar também, você vai conseguir adicionar rentabilidade aí na sua carteira, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário, para você entrar na minha turma também do Aprenda Operações Estruturadas. E se você ficou curioso para entender, cara, Vitor, eu quero entender o que são essas operações com opções. Eu vou deixar esse vídeo aqui, que é um vídeo falando sobre a venda de put, uma das operações que eu mais uso aqui, inclusive uso muito na minha carteira pública. Clica aqui nesse quadradinho para você dar uma olhada e eu vou te ver nesse próximo vídeo, ou na minha turma, ou então dentro aqui da empresa fazendo um planejamento com a gente, tá bom? Foi um grande prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.